Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ademir Dornelli, sejam todos bem-vindos ao canal. Nesta 10ª videoaula da série de laboratórios práticos de instalação e configuração de serviços de rede na distribuição Debian Linux versão 10, nós vamos configurar no servidor web. Como já explicado anteriormente, para que possamos disponibilizar um site ou uma aplicação acessível via navegador na internet, os pré-requisitos são registrar um domínio e possuir os servidores DNS primário e secundário configurados corretamente para responder de forma autoritativa por este domínio. Isso foi o que fizemos nas videoaulas anteriores. Além disso, ainda é necessário possuir um servidor web, onde serão hospedados os conteúdos a serem disponibilizados na internet, sendo este o objetivo do laboratório desta videoaula. Para implementar o servidor web, utilizaremos o Apache, que é um programa open source e de utilização gratuita, desenvolvido e mantido pela Apache Software Foundation desde 1995, sendo de longe o software mais conhecido e utilizado para este objetivo. O laboratório de implementação do servidor web será dividido em duas partes. Nessa primeira será abordada a configuração do servidor rodando na porta 80, ou seja, HTTP, e na próxima falaremos sobre o servidor web seguro rodando na porta 443, HTTPS. Então, os objetivos dessa videoaula são preparar a VM que hospedará o serviço, ajustar o servidor DNS e o servidor Firewall, baixar o template, ou seja, o nosso modelo de site, instalar e configurar o Apache para o acesso HTTP e realizar os testes de funcionamento. Tudo certo então? Agora vamos para a prática. Para o nosso laboratório de hoje, nós vamos inicializar as máquinas SRV Firewall, essencial para que tenhamos acesso à internet a partir da nossa rede virtualizada, as máquinas cliente Linux e Windows para a realização de testes, lembrando que vocês podem inicializar as duas, ou se a máquina de vocês possuir pouca memória, inicializem apenas uma delas, a VM DNS Master para que possamos fazer a resolução de nomes, e para a VM que nós vamos instalar o servidor web, nós vamos criar uma nova máquina virtual a partir da nossa VM modelo. Para isso, então, basta clicar com direito no Debian 10 modelo, clicar em clonar, o nome dessa máquina vai ser srv-www, clicar em próximo, o clone ele vai ser completo, e basta então clicar no botão clonar para que a gente tenha aí uma nova máquina virtual que vai servir então para a gente hospedar o nosso servidor web. Criada então a nova máquina virtual, nós vamos colocar ela aqui no grupo de servers. Agora nós temos 3 máquinas virtuais no grupo servers, a NS1, a NS2 e a www. E vamos então iniciar a nossa nova máquina virtual. Inicializada então nós vamos autenticar com o usuário root. E vamos fazer os ajustes iniciais então da nossa máquina virtual. Iniciando pela edição do arquivo etc/hostname para alterar o nome da máquina. Então aqui com o id insert. Nós vamos modificar de Debian para www, esse vai ser o novo nome da máquina, ESC:*x para gravar. Vamos modificar o arquivo hosts, que é a resolução local dessa máquina virtual, alterando então o nome de Debian, teclando I aqui para inserção, para www.empresax.com.br. E aqui a gente vai excluir o Debian e vamos adicionar o www também. ESC:*x para gravar. Agora a gente vai configurar a interface de rede, que é o arquivo etc/network/interface. Dentro desse arquivo, como padrão, nossa máquina modelo está como DHCP. Nós vamos alterar aqui, teclando I novamente, para static address 172.16.1.4, que é o endereço IP que está lá no nosso projeto. Netmask 24, é um /24. Network 172.16.1.0, que é o endereço de rede. E o gateway, que é o nosso Firewall 172.16.1.1. Configurado IPv4, nós vamos configurar o IPv6. iFace NP0S3
iNet 6 para IPv6, Static, Address 2001, DB8, ACAD, café, 4, netmask 64, então, que é a máscara de subrede definida para nossa rede IPv6. Configurada, então, a interface de rede, ESC:2.x, a gente vai executar um reboot para efetivar, então, as configurações da máquina virtual. Reinicializada a máquina virtual, nós vamos autenticar novamente com o usuário root e vamos verificar as configurações. O nome da máquina já foi alterado ali para www. Comando IPA, então, endereço IPv4, ok, endereço IPv6 também. Podemos executar, então, um ping para um endereço externo para verificar a nossa conectividade com a internet, tudo certo, Ctrl C para cancelar, e também pingar um nome aqui para verificar a nossa resolução de nomes. Aqui é importante que a máquina virtual NS1 esteja inicializada, porque nós estamos utilizando aqui no arquivo resolve.conf ela como o servidor de nomes. Isso a gente alterou na videoaula de DNS, o DHCP, para entregar esse novo endereço de resolução de nomes para as nossas máquinas virtuais dentro da rede local virtualizada. Feito isso, então, a gente vai ajustar o nosso firewall e o nosso servidor DNS. Inicialmente, o firewall para fazer o redirecionamento do SSH, para a gente poder ter um acesso da máquina hospedeira lá na máquina www que está dentro da nossa rede virtualizada. É isso, então, a gente vai editar o nosso arquivo de regra de firewall com um vim. O arquivo fica dentro de /etc, /firewall, /rules, é o nome do arquivo. Dentro dele, lá no final, tem as últimas linhas que nós havíamos inseridos para redirecionamento para o NS1 e para o NS2. Agora a gente vai fazer um redirecionamento para a nossa nova máquina virtual, que é a www. Para isso a gente vai teclar V para entrar no modo visual, selecionar as 3 linhas referentes ao redirecionamento, Y para copiar, a gente vai até lá o final e vamos teclar P para colar. Essa regra, então, ela começa aqui com o iptables, selecionando a tabela NAT-TNAT, inserindo uma regra na chain pre-routing, o -a é no final da chain pre-route, ou seja, aquilo que é tratado antes de processar nessa máquina firewall. O -p é o protocolo de transporte da SH ao TCP. O -s, então, é a origem, qualquer rede com destino ao IP da nossa interface externa do firewall, que no meu caso é 92.68.20.30, cada um tem o seu endereço IP aí. E o destino é a porta 22, e aqui a gente vai alterar teclando I de inserção para 22.004, que é a porta que vai nos redirecionar, fazendo um DNAT para a máquina 172.16.1.4, que é onde está o nosso www. A regra de baixo, ela seleciona a tabela filter, mais especificamente a chain forward, que é tudo aquilo que passa pelo firewall. O protocolo também é o TCP, origem qualquer uma, destino a nossa máquina virtual www, então aqui a gente vai alterar para o IP 1.4, e a porta 22, que está rodando então o SSH na porta padrão lá nessa máquina www no IP 172.16.1.4. Feito isso, ESC:2.x para gravar, e a gente pode reiniciar o nosso firewall com o comando systemctl restart firewall. Feito isso, a gente pode então aqui tentar conectar diretamente da nossa máquina hospedeira lá na VM www que está dentro da nossa rede virtualizada. Então a gente vai clicar em New Session, colocar aqui o IP 192.168.20.30, é o endereço da interface externa do firewall. Na porta 22.004,
eu vou salvar isso aqui como srv-www, para já ficar registrado junto com as outras. Open, já recebi aqui o certificado, sim, vou autenticar com o usuário Dornelles e a minha senha. Já estou lá na máquina www, vou executar um su- aqui e a senha de root. E agora eu vou aumentar um pouco aqui a tela, change settings, mudar a aparência, 18, negrito, ok, aplicar. Então agora aí a gente já tem um acesso a SSH lá na máquina www. O próximo passo aqui é a gente configurar então o servidor DNS. Eu já estou autenticado aqui no NS1 e a gente vai precisar inserir um novo registro nesse serviço, né, de DNS, que vai ser o registro dessa nova máquina que a gente inseriu na rede www. Todos os registros devem ser inseridos então dentro dos arquivos db. Então nós vamos editar aqui com vim /var cache bind db.empresax.com.br, que foi o arquivo que a gente criou na videoaula, que a gente configurou então o servidor DNS. Aqui dentro do arquivo, a gente vai lá no final dos registros IPv4, teclar o i aqui, e vamos inserir um novo registro que é o www in, é um registro tipo A, que vai mapear um nome para um endereço IPv4, que é 172.16.1.4. A mesma coisa mais abaixo aqui a gente vai fazer com o registro IPv6. www in, os 4 As, endereço 2001, db8, ACAD, café, 2.2.4. O que a gente não pode esquecer quando a gente adiciona um novo registro aqui é mudar o nosso serial para que faça a replicação para os servidores DNS secundários. Isso eu já havia explicado no vídeo aula anterior. Então aqui eu estou usando a data 18/12/2009, eu vou modificar para a data de hoje, que é 27 de dezembro de 2009, então aqui 27 de dezembro de 2019, e é a primeira modificação que eu faço no dia de hoje. Feito isso, eu vou teclar ESC, x, para gravar essa alteração, e agora a gente vai alterar o arquivo do DNS reverso. Aqui então, o nome do arquivo é db.1.16.172, a mesma coisa que eu vou inserir, dizendo que o IP4, quando insert IP4, vou fazer um registro tipo PTR, que é o reverso, é o endereço www.empresax.com.br. Está configurado aqui o DNS reverso também. Vou modificar ali o serial para 27/12/2019, modificação 01, ESC, x para gravar, e por fim nós vamos modificar o arquivo do IPv6 reverso, que é o db.empresax reverso IPv6. Aqui então a gente vai teclar o i para inserção, e inserir então o IP4.0, todos os zeros aqui do IPv6 que a gente está utilizando, IN, PTR, vai ser o www.empresax.com.br. Feita a configuração então do DNS reverso para o www.empresax.com.br, a gente vai gravar essa informação e reiniciar o serviço de DNS. systemctl restart bind 9. Feito isso, a gente pode testar a resolução de nome, host www.empresax.com.br, ok, já nos retornou os dois endereços IPs. Podemos testar também
o reverso, 172.16.1.4, funcionando. E podemos testar então com o ping a comunicação com a máquina www.empresax.com.br. Tudo certo, funcionando, DNS ok. Nós vamos retornar então a nossa máquina www para que a gente faça então as configurações referente ao servidor web. Antes de iniciar, a gente vai fazer um teste aqui também de resolução de nome. Host www.empresax.com.br. Ok, retornou as informações. Agora então a gente vai para a configuração do servidor web propriamente dito. Então a gente vai iniciar fazendo download do template que a gente vai utilizar como modelo para o site que a gente vai hospedar dentro do nosso servidor web. Isso para a gente poder fazer então os testes de funcionamento. Como de praxe, eu coloquei lá no meu Google Drive, então a gente vai fazer o download com wget, --no, -check, -certificate. Eu utilizei o encurtador para diminuir a URL, .com.br/di minúsculo, K maiúsculo, W maiúsculo, 8 -O maiúsculo e o nome do arquivo que é template.tar.bz2. Executar o Enter aqui, rapidamente ele vai fazer o download, é um arquivo pequeno, ls. A gente vai deixar então por enquanto esse arquivo aqui e vamos começar então a fazer a instalação do Apache. Inicialmente a gente vai executar o comando apt update para atualizar o nosso gerenciador de pacotes. Feito isso, nós vamos para o segundo passo, que é a instalação do Apache, apt install Apache 2, Enter. E a instalação dele também é rápida, fazendo o download dos pacotes, agora a barra de progresso de instalação. E a gente já tem então o Apache funcionando. Para testar, nós vamos utilizar a máquina, ou a máquina Windows ou a máquina cliente Linux. Vou autenticar aqui nela. Abrir o navegador assim que a máquina carregar, para que a gente possa ver então o site default de teste do Apache funcionando e certificar que a instalação está ok. Abrir o navegador aqui então. Guardar um momento. A gente pode inserir aqui o endereço IP 172.16.1.4, que é o endereço da nossa VM. Está aí então funcionando o nosso Apache 2. Como eu posso também colocar o nome que a gente já registrou no DNS, www.empresax.com.br, também funcional aí, está tudo ok por enquanto, DNS funcionando e a página default do Apache também. Antes de retornarmos então às configurações na VM www, eu estou compartilhando com vocês esta imagem para uma melhor compreensão dos arquivos, da estrutura de arquivos e pastas que compõem o Apache 2. Então ele é dividido em vários arquivos e, à primeira vista, a organização do Apache 2 aparece muito mais complicada. Mas depois que vocês entenderem a função de cada uma dessas pastas e arquivos, vocês vão ver que é muito simples e bastante lógica. Então todos os arquivos de configuração eles estão organizados dentro de /etc/Apache 2. Dentro dele temos a pasta sites available e sites enable. Além das pastas referentes aos sites, nós temos as pastas referentes aos módulos, módulos available e módulos enable. A pasta confd, ela armazena os arquivos com as configurações adicionais. A pasta ports.conf
ela configura as portas TCP que o servidor vai escutar. E o arquivo apache2.conf é onde são armazenadas configurações globais, aquelas relacionadas ao funcionamento do servidor Apache. Voltando aqui às pastas sites available e sites enable, o Apache é capaz de hospedar simultaneamente vários sites. Então vamos pensar assim numa empresa de hosting que ela armazena num servidor, sei lá, milhares de pequenos sites. Então as configurações desses sites elas vão ficar aqui dentro dos sites available. Assim que eu quiser habilitar um desses sites, eu posso então criar um link dentro dos sites enable e automaticamente esse site ele já está acessível. Se eu quero tirar esse site fora do ar, eu só excluo esse link dentro dos sites enable e esse site então já está fora do ar, sem precisar remover as configurações dele que está dentro da pasta sites available. A mesma coisa são os módulos. Aqui eu tenho os módulos possíveis de serem habilitados e dentro da pasta enable os módulos que estão habilitados. Porque o Apache também ele é modular, eu posso desabilitar e habilitar funções. Retornando a VMwww, então a primeira tarefa que a gente vai fazer para iniciar a configuração do Apache vai ser desabilitar o site default, aquele que a gente realizou o teste anteriormente. Para a gente desabilitar, a gente vai executar o comando A2 disable, só que vai só o DIS, site. Esse comando, o que ele faz? Ele remove o link que está dentro do site enable, desabilitando um site então que está funcionando. 000-default, que é o arquivo de configuração então da página default do Apache. Feito isso, o próprio sistema já pede, para que a gente possa então ativar as novas configurações, rodar o systemctl reload Apache 2. Feito isso, está desativada a página default de teste do Apache 2. Agora a gente vai iniciar as configurações do nosso site que a gente vai hospedar dentro do servidor web que a gente está configurando. Para isso nós vamos criar o arquivo de configuração dentro de etc Apache 2 sites available, que é onde nós vamos então colocar as configurações. Aqui dentro dessa pasta os sites ainda não estão habilitados. E o nome do arquivo é empresax.com.br.conf. Esse .conf é bastante importante ele ter essa terminação, o arquivo, para que a gente possa então habilitar o site depois com o comando A2 enable site. Feito isso, dentro do arquivo nós vamos teclar a tecla insert. A primeira linha ela vai iniciar então com sinal de menor. A gente vai criar um virtual host com V e o H maiúsculo, espaço em qual porta que ele vai responder, então na porta 80, asterisco 2 pontos 80. Sinal de maior para fechar, enter. Na linha abaixo a gente então vai entrar com a opção server admin, com S maiúsculo e o A maiúsculo, tudo junto. E a gente vai informar então qual é o e-mail da pessoa responsável por esse site. webmaster@empresax.com.br. Na próxima linha, a gente vai definir então com o comando server name qual é o domínio base que corresponde ao meu site. Então aqui a gente vai inserir o empresax.com.br. Esse é o nosso domínio base. Logo abaixo a gente vai inserir o alias com o comando server alias, que é então o nome que a gente vai utilizar para acessar esse site que a gente está configurando, que é o próprio www.empresax.com.br. Abaixo então a gente vai definir com o comando document root qual é o caminho onde vai ser hospedada os arquivos referentes ao nosso site. Então, por padrão, ele fica dentro de /var/www, e aqui dentro a gente vai criar uma pasta chamada empresax.com.br, e dentro dessa pasta a gente vai criar uma outra com o nome de public_html.
Na próxima linha, nós vamos inserir as informações de logs de erro do servidor Apache, com a opção error log, espaço var log, que é o diretório default de logs, barra Apache 2, barra error traço empresax.com.br.log. Na linha abaixo nós vamos definir então quais são onde vai ficar os logs personalizados, que são aqueles logs de acesso ao Apache. Custom log, que é M, espaço, o mesmo caminho, barra log, barra Apache 2, barra access.log, e ele vai uma opção aqui com binet. Logo abaixo a gente vai inserir as linhas que referem-se às diretivas de acesso ao diretório que hospeda as páginas do site. Então a gente vai com o sinal de menor novamente, directory, espaço, o diretório, barra www, barra empresax.com.br, aqui a gente fecha aspas, o sinal de maior. E aqui a gente vai inserir então as configurações mais básicas, que são as permissões que permitem que o acesso de qualquer host da internet nos diretórios onde estão armazenados as páginas web. Que seria então o comando order, allow para liberar, o deny posteriormente, então primeiro libera, allow from all. E a gente fecha então essa seção aqui novamente com o sinal de menor, barra directory, sinal de maior. Para finalizar então as configurações, a gente vai colocar um sinal de maior novamente, barra virtual host com V e o H maiúsculo, sinal de maior aqui então para fechar essa seção. ESC, entrar no modo comando, x para gravar. Feito isso, a gente vai então habilitar o site com o comando A2 de Apache 2, EN de enable site. Assim como tem o A2 disable site, que desabilita, o A2 enable site habilita um site. E o nome dele que é o empresax.com.br. Notem que não precisa colocar o .conf no final, ele automaticamente reconhece o site que a gente quer habilitar. Assim como aconteceu lá quando a gente desabilitou o site default, ele pede para a gente executar um reload no Apache 2. A gente ainda não vai executar, porque é necessário que a gente crie o diretório e salve lá dentro o template que a gente baixou. Então, com o comando mkd e a opção "-p" para a gente poder criar o diretório e o subdiretório dentro de var /ww, o diretório empresax.com.br, e dentro desse diretório nós vamos criar um diretório chamado public_html. Enter, diretório criado. Agora nós vamos descompactar o nosso template lá dentro deste diretório. Tá? xvf, o nome do arquivo, template.bz2, o "-c" maiúsculo para descompactar diretamente lá dentro do diretório /var www empresax.com.br /public_html. Descompactado lá os arquivos, nós vamos agora alterar as permissões de acesso do diretório para que somente o usuário www.data, que é o usuário do Apache, possa então ter acesso a esse diretório. Então, o shell é o comando para a gente alterar proprietário, -R maiúsculo, www-data, que é o usuário do Apache, www-data, que é o grupo do Apache, espaço, o diretório var www
empresax.com.br, Enter então para definir as novas configurações. Feito isso, a gente agora pode realizar um teste no Apache com o comando apache-ctl espaço config teste para verificar então se a sintaxe do arquivo está ok, não há nenhum erro dentro dos arquivos que a gente configurou. Tudo ok, não há erro, a gente pode então agora reinicializar o serviço com o comando systemctl restart Apache 2 e verificar o status do serviço. Não há erro, Apache rodando, a gente pode então testar agora no nossa VM cliente se o nosso novo site ele está acessível. Vou autenticar aqui e agora aqui eu vou dar um Ctrl F5 para que possa atualizar. Tá aí então o template que a gente descompactou lá no diretório, aquele que eu disponibilizei para vocês para download. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer de alguns caracteres não aparecer da forma devida. Por exemplo, o C cedilha, palavras que tem o tio, por exemplo, o ão, dentre outros. Então a gente agora vai retornar ao servidor www e vamos ajustar o TF8 no Apache para que a gente então consiga visualizar a acentuação nas páginas que a gente for disponibilizar na web. Para isso é bem simples, a gente vai editar o arquivo /etc/apache2 dentro do arquivo de conf available, a gente vai acessar o arquivo charset.conf. Dentro desse arquivo, a gente vai descomentar a linha add default jar7 utf8. Bem simples, ESC:/x para gravar, e aqui então a gente vai reinicializar o Apache com o comando systemctl restart Apache 2. Feito isso, retornamos lá na nossa máquina cliente e vamos atualizar novamente. Então está resolvido o problema aí de acentuação nos caracteres da nossa página web e ela está acessível então aqui pelo endereço que nós configuramos no DNS www.empresax.com.br. Então encerramos aqui essa primeira parte da videoaula 10. Na segunda parte nós vamos configurar o Apache para rodar na porta 443, ou seja, HTTPS, com certificado SSL autoassinado. Qualquer dúvida deixe nos comentários ou entre no grupo do Facebook, que está na descrição do vídeo. Lá tem outros membros que podem ajudá-los. Obrigado por ter assistido a videoaula e se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas videoaulas. Abraço e até o próximo.